Olá, lindezas! Voltamos com mais um recorte da aula síncrona que tivemos sobre o período simples na gramática tradicional no curso de extensão da UniOeste. Vamos ver mais um exemplo. Achei a professora alegre. Então, aqui nós temos uma ambiguidade que diz respeito a avaliarmos se tem um predicativo ou não, mas mais do que isso, diz respeito a avaliarmos a própria possibilidade de ambiguidade do verbo. Porque este verbo, antes, no exemplo anterior, deixa eu ver qual era mesmo, encontrei, em uma interpretação ou outra era encontrar no sentido de encontrar, no sentido de achar, de ter um contato. Então, os dois casos, o verbo encontrar tinha a mesma acepção. Aqui no achar, além de ter a possibilidade de ser um predicativo ou não, nós temos a possibilidade de interpretar esse verbo de forma diferente. Pode ser no sentido, eu encontrei a professora alegre, tipo, a professora estava perdida e eu achei. E pode ser no sentido de avaliar. Eu avaliei a professora como alegre. Então, vejam que a complexidade aqui é um pouquinho maior, porque o próprio verbo participa dessa ambiguidade. Como é que a gente poderia classificar aqui? Bom, pode ser naquela interpretação de que a professora é sempre alegre. A professora alegre, você já sabe de quem está falando, porque é uma qualidade dela, uma qualidade permanente. Mas pode ser que seja que a professora ganhou na Mega Sena e você a encontrou alegre por conta disso, ou seja, circunstancial, daquele contexto de ação aí específico. Neste caso, se fosse eu encontrei a professora alegre, que é uma professora alegre com uma característica comum e recorrente, nós temos a professora alegre como um sintagma único, e alegre, então, é modificador de professor, é adjunto adnominal. Se é naquele sentido de que eu encontrei a professora e ela estava alegre naquele momento, então nós temos alegre como um predicativo deste objeto. E agora, e se for eu achei no sentido avaliativo? Aí, neste caso, vai ser sempre, o alegre vai ser sempre predicativo. Eu considerei que a professora estava alegre. Então, neste caso, o alegre vai ser predicativo do objeto. Então, aqui um exemplo em que o objeto direto todo é feito por esse sintagma nominal e cansado está dentro, qualificando professora. E o caso em que não está dentro e é o predicativo do objeto. Vocês vejam, gente, que aquela acepção semântica, se qualifica ou não professora, ela não serve para avaliar neste caso, porque tanto o modificador qualifica a professora, quanto o predicativo do objeto qualifica a professora. Os dois vão qualificar. Então, o que a gente tem que perceber é a relação sintática. Se eu consigo transformar esse elemento todo numa proforma, num pronome, ou se eu transformo só a professora. Eu achei ela, né, naquele sentido mais errado, segundo a gramática tradicional, de complementar esse verbo, eu achei ela cansada. Então, nós temos aí um objeto que é feito só por a professora. E o achar pede, então, abre esse outro espaço para o predicativo do objeto. Vamos ver que aqui também poderia ser predicativo do sujeito, mas não nessa interpretação que eu já dei, numa outra interpretação. Eu estou procurando a professora há muito tempo e eu achei essa professora, eu achei como que eu estava quando eu achei. Eu estava cansada. Então, vocês vejam que quando a gente tem predicativo do sujeito, pode acontecer, não é só esse caso, obviamente, mas é bem recorrente haver mais de uma interpretação, principalmente a partir da gramática tradicional, que pega o elemento assim fora de contexto, só a frase, pela frase, sem uma contextualização.